não vincula qualquer tipo de instituição, conclusão, não estou a falar aqui pelo Exército ou por outro tipo de instituição, é a minha opinião pessoal e como profissional que tenho trabalhado nestes últimos 15 anos na área da segurança alimentar e também um pouco na defesa biológica, é apenas uma opinião pessoal. Antes, sobretudo, fazer um ponto de situação relativamente à segurança dos alimentos no âmbito desta doença do Covid-19 e, sobretudo, dar a minha opinião e, sobretudo, também percebermos qual é o risco que nós estamos relativamente a falar desta doença para um setor que é o setor alimentar. Antes de começar, relativamente ao coronavírus, dizer que o coronavírus, ao contrário que se muitas vezes veicula na comunicação social, não é um vírus novo, conclusão. Existem cerca de 40 tipos de coronavírus, já se conhece este vírus desde a década de 60, sobretudo existe em mamíferos, em aves, quer animais domésticos, quer animais selvagens, mas existem 7 tipos que são considerados zoonóticos, uma vez que existem tanto nos animais como no humano, e existindo 4 dessas tipos que têm normalmente sintomatologia respiratória ligeira, mas nos últimos anos, sobretudo em 2002, 2012 e agora no ano 2020 temos uma situação, temos doença onde causa graves problemas ao ser humano. Tivemos em 2002 o SARS, tivemos em 2012 o MERS e temos agora em 2020 a Organização Mundial de Saúde considerou, desde 11 de março, uma pandemia a nível mundial. Relativamente a este vírus, o reservatório original está provavelmente nos morcegos e, sobretudo, existe um artigo que foi feito dia 12 de janeiro, onde os cientistas conseguem descrever todo o genoma deste vírus, mas sabe-se que os percebe ainda muito bem qual é que foi a transmissão para o ser humano. Pensa-se que foi veiculado por outro animal, neste caso o pangolim, mas só existe apenas um estudo científico que o comprova. O que é importante aqui é perceber que neste estudo o RNA, isto é, o vírus que estamos a falar, é uma sequência bastante grande e bastante bem definida e neste momento está sequenciado e é conhecido. Então este nome é totalmente conhecido. Houve aí, tem havido muito nas fake news, que trata-se de uma arma biológica, etc. É mentira, isto é, do estudo que se realizou relativamente ao genoma, percebe-se que o genoma é estável, conclusão, não houve alterações desse genoma e, na realidade, este vírus existe nos morcegos. O que é importante perceber é, e sobretudo, para no futuro não voltar a acontecer situações como aconteceu na questão da Covid-19, é sobretudo perceber realmente como é que foi a passagem do morcego para o ser humano. Já existe este tal estudo que desconfia-se que tenha passado do morcego para o pangolim, mas não está confirmado totalmente. Mas o que é importante, e sobretudo neste tema, é perceber que a origem de todo este drama pode ter sido uma questão de segurança dos alimentos. Isto é, dos inquéritos epidemiológicos que foram realizados na China, verificou-se a nível epidemiológico que realmente esta doença começou no mercado de vida selvagem na China, em Wuhan. E porquê é que existiam condições nesse mercado para que esse vírus se consiga propagar aos humanos? Sobretudo a reduzida higiene. Conclusão, estamos a falar de um mercado onde os animais estão vivos e são abatidos à frente das pessoas. Sobretudo, depois temos a questão das fezes e a questão do sangue, que é e as pessoas que trabalham na área da segurança alimentar percebem, sobretudo a propagação desse vírus para outra espécie e, sobretudo, para o ser humano. Depois a presença de animais estressados pela captura e confinamento, isto é, sabendo nós que é um vírus de caráter respiratório, acelera a excreção desse próprio vírus. Depois ao contacto
neste mercado Wang vêm espécies de animais selvagens de toda a China e, sobretudo, sítios que era impossível haver o tal cruzamento de muitas dessas espécies. Depois existe a proximidade entre o homem e as várias espécies de animais, como estamos a falar de um mercado onde existem muitas pessoas e muitos animais num espaço diminuto. E, finalmente, animais comercializados, estes animais selvagens que são vendidos, muitas vezes são consumidos crus ou mal cozinhados, o que permite não eliminar o vírus. Conclusão, o vírus não é inativado, estando o vírus no animal e ser consumido pelo consumidor, esse vírus vai ficar vivo e vai ficar viável nesse ser humano. E é interessante que quando nós olhamos para esta questão do Covid, fala-se sobretudo na questão respiratória, etc, etc, mas nunca se pensou na origem e, sobretudo, se nós estivéssemos a falar, e eu vou falar um bocadinho mais à frente, a FAO defende que a questão deste vírus se propague. Conclusão, eles mesmo a vida selvagem, eles não consideram que seja um risco para o consumidor. Por isso é importante nós termos a noção que se estes mercados na China, que vão continuar a existir, porque nós temos que ter a noção que este mercado de vida selvagem alimenta muitos chineses. Conclusão, se este mercado desaparecer, muitas pessoas vão morrer à fome. Conclusão, ele vai continuar a existir. O que é importante acontecer é que se deve criar as condições de segurança dos alimentos. Mas pronto, isto é só para fazer aqui uma introdução relativamente à questão de como é que o vírus, como é que a história começa toda relativamente ao vírus do Covid-19. Eu trouxe este gráfico, sobretudo para nós percebermos um bocadinho a dimensão mundial relativamente à doença propriamente dita. Os dados do mundo estão aqui à minha esquerda, depois da Europa. Eu vou-me cingir a Portugal, que é para que seja mais fácil depois percebermos o raciocínio que eu gostaria de passar. A grande questão deste vírus, e sobretudo a nível daquilo que nós vamos conhecendo, a nível da epidemiologia propriamente dita, nós sabemos que 85% das pessoas têm sintomas ligeiros ou é mesmo assintomático. Só que depois há ali uma franja de 15% que precisa de tratamento médico. E 5% que nós, a nível dos diferentes países, vamos tendo nesse conhecimento. No caso de Portugal, e toda a gente fala em Portugal da questão do achatamento da curva, de maneira que o sistema de saúde dê resposta a situações mais graves, Portugal conseguiu fazer esse achatamento através do confinamento, etc. Mas é lógico que esta doença veio para ficar e as pessoas têm de ter a noção que vai continuar a morrer muita gente com a questão do Covid. O que é importante e o que eu acho que a nível dos países da Europa foi a principal ideia, tirando o Reino Unido e a Suécia também um pouco diferente, é que não é aceitável na Europa que as pessoas morram não por causa da doença, mas sobretudo porque não houve uma resposta do sistema de saúde. Conclusão, em Portugal, neste momento, e eu coloquei, os dados a nível dos casos confirmados é sempre muito discutível por causa da testagem, dos testes que existem, etc. Mas é importante perceber dois dados que eu acho que são fundamentais para nós percebermos, que é, e aqui neste gráfico aqui em baixo, é o número das pessoas que têm de ir para os cuidados intensivos e as pessoas que precisam de tratamento médico. Para além disso, os mortos também é um dado bastante importante. Nós neste momento em Portugal estamos mais ou menos o que está a acontecer, estão a morrer cerca de 20, 30 pessoas por dia relativamente ao Covid. Ontem morreram 23 e hoje morreram 25. Então, estes dados são todos de ontem. Mas o que é importante aqui é perceber a resposta dos cuidados intensivos. Isto é, até que ponto é que Portugal conseguiu achatar a curva. Porque as pessoas, e se nós olharmos para o gráfico aqui do grupo etário dos mortos, e é interessante também olhar um bocadinho para estes dados, sobretudo perceber que não morreu ninguém com menos de 40 anos. Conclusão, isto quer dizer que o Sistema Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde, no caso português, mas a resposta do Sistema de Saúde, se conseguir responder a esta situação com menos de 40 anos, não vou dizer ninguém, mas ninguém morreu relativamente a estes dados. E é importante perceber
e que vamos começando a perceber um bocadinho esta doença. E, sobretudo, também perceber o seguinte: a solução que toda a gente deseja é a tal vacina que, segundo pelo menos há dois virologistas médicos veterinários que eu respeito muito, que é o Pedro Simas e o Rui Costa, ambos dizem que pelo menos 12 meses garantidamente só vamos ter vacina daqui a 12 meses. Conclusão, o que é importante agora é que garantir sempre uma resposta do sistema de saúde relativamente a esses doentes. Eu não queria muito entrar por aqui por esta questão dos dados, mas acho que numa questão de humanidade nós devemos ter a noção que se não tivéssemos feito a questão do confinamento, se não tivéssemos feito esta questão do isolamento social, etc., garantidamente o nosso sistema de saúde não conseguiria responder. E foi importante fazê-lo e agora, sobretudo, estamos numa fase que está-se a deixar o confinamento, conclusão, vai ser uma fase faseada, neste momento pensa-se entre toda a atividade económica até mais ou menos junho, julho, a atividade económica será retomada, nomeadamente os hotéis, etc. Mas é importante que tenhamos sempre a noção que o sistema, a resposta do sistema de saúde tem de ser conseguida. E isso é importante. E, sobretudo, quando olhamos para este dado está aqui 182 em unidades de cuidados intensivos, Portugal tem a capacidade, se calhar, de 1000 pessoas em cuidados intensivos. Isso é interessante e, sobretudo, Portugal deu uma resposta positiva relativamente a esta questão do Covid. Mas eu não vou entrar muito por aqui, era só para ficarmos mais ou menos nos dados e, sobretudo, termos a noção relativa à questão de Portugal e, sobretudo, dos outros países da Europa, tirando a Espanha e Itália, mais ou menos, todos estão mais ou menos nesta dinâmica. Relativamente à segurança dos alimentos propriamente ditos, a questão importante relativamente à questão desta doença é que ela é transmitida, sobretudo, na respiração. Conclusão, é uma doença respiratória. E, sobretudo, o que se tem de garantir aqui é o distanciamento físico entre as pessoas. Conclusão, nós podemos fazer muitos estudos, etc. Mas a transmissão comunitária do vírus é através de pessoa para pessoa. E é importante termos esta noção, sobretudo no âmbito da segurança alimentar. Para além disso, ter a noção que no setor alimentar, se as pessoas pararem de trabalhar, o que vai acontecer é que as pessoas deixam de ter alimentação. Por isso é importante que as pessoas não fiquem doentes para que o sistema alimentar possa continuar a funcionar. E é importante nós termos esta noção, sobretudo que o mais importante deste setor, para além dos alimentos, é as pessoas que trabalham neste setor. Mas, e quando eu olho um bocadinho para esta questão da segurança dos alimentos, o setor alimentar já tem muito trabalho feito. Conclusão, nós temos os pré-requisitos implementados, temos sistemas de alimentação completamente implementados em todas as áreas, sobretudo na Europa, que é onde eu conheço melhor, existe legislação alimentar que obriga a ter sistemas de autocontrole, como o HACCP e outros. Conclusão, e sobretudo nós que trabalhamos na área da segurança dos alimentos, quando olhamos para este vírus e se compararmos com as bactérias e muitas vezes com outro tipo de vírus, nomeadamente os norovírus ou os vírus gastrointestinais, este vírus é muito mais sensível do que esses vírus ou que as bactérias que nós estamos a trabalhar. Conclusão, o que é importante, sobretudo relativamente à questão da segurança dos alimentos, é garantir que os nossos pré-requisitos estão bem implementados e, sobretudo, que os nossos sistemas de autocontrole estão a trabalhar e a funcionar e, sobretudo, a controlar aqueles perigos que nós consideramos que têm mais risco. Conclusão, o trabalho feito, sobretudo na Europa, nomeadamente por causa da questão das vacas loucas, nomeadamente por causa da questão dos enteroferantes, nomeadamente pelas as doenças de origem alimentar, etc., esse trabalho está todo feito. E o que eu costumo dizer relativamente a esta área é, sobretudo, mais do que nunca, implementar e fazer aquilo que estão
realmente nos planos de segurança dos alimentos, nomeadamente o HACCP, os ISO 22000, os BRCs, etc, etc. Conclusão, toda esta certificação que houve relativamente à segurança alimentar é mais que suficiente para garantir que este vírus, no âmbito da segurança dos alimentos, não tem qualquer problema. Relativamente aos planos, apesar de, como eu disse, os planos estarem devidamente implementados, etc., temos um novo perigo. E isto está contemplado na revisão dos planos e nas várias etapas de como é que se faz um plano e, sobretudo, o que é importante relativamente a este vírus é colocá-lo como um vírus, um perigo biológico e fazer a avaliação de risco dos planos que nós temos implementados no setor do alimentar. E se nós conseguimos colocar esse perigo nos tais sistemas de avaliação de risco, rapidamente conseguimos ter várias medidas preventivas que garantem que este perigo não é veiculado por os alimentos. Para além disso, e como eu vos disse, para além da questão dos planos de segurança alimentar, aquelas práticas de higienização, sobretudo nós depois temos vários tipos de segmento relativamente ao setor alimentar, mas sobretudo reforçar a higienização das diferentes etapas, nomeadamente a lavagem de mãos, a higienização de superfícies, etc. E sobretudo, e que vou falar a seguir, o distanciamento social. Às vezes têm o medo de assumir esta questão do tal perigo, não há problema nenhum para os alimentos. Eu coloquei aqui, sobretudo para dar segurança aos profissionais do setor dos alimentos, as diferentes opiniões das instituições internacionais de referência. A primeira, a OMS, diz que é improvável que este vírus possa infectar alimentos ou as embalagens. Considera uma doença respiratória e, sobretudo, o vírus não é como as bactérias, isto é, e nós que trabalhamos nesta área do setor dos alimentos, nós temos que perceber que o vírus, para se multiplicar, precisa sempre de um hospedeiro. Neste caso, um hospedeiro animal ou um hospedeiro humano, porque ele precisa do ser vivo. Conclusão, ele não consegue multiplicar-se. E nós, que trabalhamos nesta área, estamos habituados às bactérias. As bactérias, se tiverem condições, multiplicam-se rapidamente. E é um bocadinho difícil e às vezes as pessoas não percebem bem esta diferença entre o vírus e a bactéria. E, sobretudo, é um vírus extremamente sensível. Conclusão, qualquer álcool, qualquer detergente garantidamente elimina, inativa o vírus. Por isso é importante também termos esta noção. E, eu, por exemplo, cá em Portugal nós estamos numa fase que se quer fazer a limpeza, a desinfecção de tudo e mais uma coisa. Se nós tivermos a noção que este vírus não se multiplica e que morre passado 24, 48 horas, temos uma questão, por exemplo, das escolas. As escolas estiveram fechadas 15, 30 dias. A pergunta que se faz é para que é que serve a limpeza e a desinfecção, porque o vírus está inativo, já não existe. Estamos a falar de um bocado, assim, falando basicamente, um bocado de RNA que existe e que está completamente inativo. Conclusão, todas aquelas, para entrar aí numa situação, uma coisa é um sítio de passagem. Imaginem que existem, por exemplo, num hospital, há sempre pessoas que estão infectadas, que tocam, etc. Contínuo e frequente. Mas é importante ter a noção que o vírus só sobrevive se houver um ser vivo para ele poder se multiplicar. Neste caso, um hospedeiro animal ou humano. Relativamente à FDA, nos Estados Unidos, também considera que não existe evidência de transmissão do vírus através de alimentos e embalagens e, sobretudo, fala dos vírus que eu falei há pouco, do norovírus e vírus de hepatite A. São vírus muito mais resistentes e, sobretudo, se nós, nesta área, já estamos habituados a que estes vírus não possam existir e, sobretudo, temos medidas preventivas, por exemplo, pessoas doentes ou pessoas com doenças de origem alimentar não vão trabalhar. Conclusão, está implementado muitas regras e muitas ações preventivas que depois com este vírus é mais fácil verificar e fazer melhor. Relativamente ao CDC, é a mesma coisa, considera que não existe evidência de transmissão
e diz que existe uma baixa capacidade de sobrevivência nas superfícies de alimentos e suas embalagens. E, sobretudo, quem conhece o setor da alimentação, é lógico que há sempre um tempo do dia que o produto está preparado até chegar ao consumidor, normalmente passam as 24, 48 horas e garantidamente o vírus é eliminado. Conclusão, também é importante perceber o vírus e eles dão ênfase a essa questão relativamente à questão da inativação do vírus. Depois, relativamente à questão da EFSA, da European Food Safety Authority, eles também consideram, como eu tinha dito, a questão de não haver evidências que os alimentos sejam uma fonte de transmissão do vírus. Para além disso, e sobretudo, como eu vos disse há pouco, já há um conhecimento grande relativamente ao coronavírus e, sobretudo, dos estudos que houve durante os últimos anos relativamente ao SARS e ao MERS, não existe nem nunca foi identificado qualquer tipo de contaminação, ou neste caso de infecção, de pessoas através dos alimentos. Conclusão, o vírus é muito parecido, apesar de ser diferente, mas é da mesma família. Conclusão, também é importante, é mais um dado que nos permite dizer que não há evidências desta transmissão dos alimentos através dos alimentos. Para além disso, o CDC, o ECDC, que é o nosso o CDC europeu, considera que a fonte provável dos estudos e sobretudo estamos a falar de uma instituição que trabalha sobretudo com a parte científica, há claramente uma indicação que o vírus começou na China, relativamente àquele mercado, e sobretudo a transmissão que houve relativamente aos estudos que tem havido da parte de epidemiologia foi sempre contacto pessoa a pessoa e não existe até agora qualquer tipo de dedicação de uma pessoa que tenha ido comer a qualquer lado ou tenha ingerido algum alimento do XPTO, ou seja, o qual for, e que tenha a tal contaminação do vírus. Isso é importante, nós, e sobretudo, eu tentei fazer um apanhado destas instituições e ter essa noção relativamente a não existir evidências relativas à infecção da Covid relativamente a partir de alimentos. Para além disso, a FAO também faz referência, fala em várias. Há aqui um dado que é interessante relativamente à FAO. A FAO não fala só dos animais domésticos, mas também diz que os alimentos de origem selvagem legalmente comercializados, isto é, eles consideram que se houver condições de comercialização de produtos de origem selvagem, também não existe risco. É importante também termos este dado. E depois dá ênfase à questão da higienização adequada, evitar as contaminações cruzadas, sobretudo no controle da doença de origem alimentar, tudo nada de novo relativamente àquilo que nós, pessoas que trabalham na área da segurança de alimentos, já conhecemos. Para além disso, a higienização considera que a higienização das instalações, higiene pessoal e boas práticas de segurança dos alimentos e no fornecimento de alimentos reduzem substancialmente a transmissão do vírus da Covid-19. Eu trouxe também, sobretudo, quem tem um sistema de alimentação um pouco mais elaborado. É importante, isto é Food Standards Scotland, eles especificam 3 riscos que nós devemos, quando fazemos a nossa tal avaliação do risco deste perigo, fazer, sobretudo para ver a realidade do nosso setor alimentar. Vou só ver aqui o tempo. Ok. Temos 3 áreas grandes. É o risco do alimento estar contaminado com o vírus, aquela situação clássica que é uma de um alimento. Como é que isto pode acontecer e em que moldes é que pode acontecer na nossa instituição? O risco do manipulador de alimentos, propriamente ele estar infectado. Conclusão, o que é que nós temos de fazer relativamente a uma situação dessas e como é que nós avaliamos esse risco? E, sobretudo, os materiais de contacto, nomeadamente as embalagens, se for contaminado pelo vírus. A ideia aqui é que, quando nós fazemos a nossa avaliação de risco do nosso
plano de segurança dos alimentos, é importante que estes 3 itens estejam lá avaliados. É lógico que o risco poderá depois não ser interessante ou que não esteja lá, mas é importante que nós façamos este trabalho de casa relativamente aos nossos planos de segurança dos alimentos. Pronto, eu vou pôr só aqui agora, isto é um documento que existe na OMS, vou só falar em 9 pontos que eu acho que são fundamentais na área do setor alimentar e no final vou só finalizar com aquilo que as autoridades que fazem o controlo relativamente à questão da garantia da segurança dos alimentos têm de fazer. Tenho 5 minutos, era para ser 30 minutos, faltam 5 minutos. Pronto, relativamente à consciencialização, é lógico, e isto já existia do antecedente, que pessoas doentes no nosso setor, do setor alimentar, não podem trabalhar. E, sobretudo, nós já temos essa experiência, conclusão, doenças de origem alimentar, a questão das febres, das diarreias, etc., as pessoas já têm a noção. Tem de haver uma consciencialização, conclusão. É, sobretudo, dizer às pessoas, neste caso, se tiverem estes sintomas, não venham trabalhar, devem contatar a pessoa, etc., e de maneira a que estas pessoas não vão ao seu local de trabalho e, sobretudo, partindo daquele pressuposto do tal distanciamento social. Depois, o segundo ponto. Esperem só um bocadinho. Na mitigação da transmissão. O que é que nós, a nível das medidas preventivas do nosso setor de alimentação, o que é que nós podemos fazer relativamente? A questão básica para mim, e sobretudo aquela que eu acho que é fundamental, mas já era antes, é a questão da lavagem de mãos. Conclusão. Antigamente, se calhar, havia uma lavagem de mãos que nós fazíamos quando mudamos de tarefa, etc, etc. É se calhar aumentar a frequência e se calhar, em vez de ser quando muda de tarefa, etc., de 20 a 20 minutos, fazer a lavagem de mãos. Conclusão, criar dinâmicas dentro da nossa realidade, do nosso setor, que nos permita a nós garantir a tal higienização, tanto a nível das mãos, como das ferramentas, como das superfícies, etc., dos nossos diferentes setores. O terceiro ponto é muito controverso, na minha opinião, sobretudo para empresas ou instituições que não estão habituadas ao uso de luvas descartáveis. Se a prática do uso de luvas descartáveis está completamente implementada, não há qualquer problema. O problema existe, sobretudo se as pessoas não sabem utilizar as luvas. Porquê? Porque as luvas dão uma falsa sensação de segurança. Colocando as luvas, as pessoas acham que estão protegidas. Não estão. Que nós, quando colocamos uma luva, as bactérias continuam lá e têm condições para se multiplicar e, sobretudo, a partir do momento que uma luva é contaminada, essa luva passa a ter a possibilidade das tais contaminações cruzadas. Sobretudo, o que eu costumo aconselhar relativamente ao uso de luvas é, se as luvas já é uma prática comum, não há qualquer problema. E depois há as questões básicas do uso das luvas, lavar as mãos antes de colocar as luvas, etc, etc. O problema é que, se uma pessoa não souber utilizar as luvas, e o que acontece, e sobretudo hoje em dia, o que acontece, e se nós saímos um bocadinho da nossa casa e fomos às compras, verificamos que toda a gente tem luvas. O problema das luvas é que é o quê? A pessoa toca no telemóvel, a pessoa toca em todos os alimentos, a pessoa toca no carrinho, toca em todo lado. Mas tem a noção. Mas a sua sensação é que está protegido. Conclusão, esta questão das luvas e, sobretudo, se vai-se implementar o uso de luvas, é preciso dar formação e, sobretudo, as pessoas perceberem que as luvas não são mais do que uma fonte de contaminação quando são mal usadas. Mas é importante ficar com este registro, sobretudo a questão das luvas, e para mim não é claro, e na minha opinião, deveria sempre ser considerada as pessoas pensarem muito bem antes do uso. Pronto, o distanciamento físico é básico, conclusão, é organizar as pessoas de maneira a tal distância do metro e, sobretudo, sabendo que a transmissão é feita pessoa a pessoa, é a questão da colocação de máscara. Ao contrário das luvas,
que eu acho que não deve ser usado, o uso da máscara, apesar de poder ser mal utilizado e também ser uma fonte de contaminação, existem muitas situações do setor alimentar que não existe a possibilidade das pessoas. E as pessoas têm de proteger-se as outras. O uso de máscara não é para proteger a pessoa que usa a máscara, mas sobretudo para proteger o outro colaborador, o outro colega de trabalho. Sobretudo, é importante e, sobretudo, garantir este distanciamento. Para além disso, existem muitas técnicas, que é a questão de, por exemplo, um grupo fica 14 dias, uma vez que o período de incubação é 14 dias, depois trocam os grupos, tentar juntar ao máximo os grupos, de maneira a ficar grupos pequenos, se houver um contaminado, aquele grupo sai. Há a ideia que o distanciamento físico é fundamental para a garantia do sucesso. Também existem outras maneiras de o fazer, sobretudo criar condições para os manipuladores estarem todos num local durante 14 dias. Pronto, depois existem várias realidades, mas a ideia é garantir e ter este distanciamento físico garantido. Pronto, transporte e entrega. Relativamente aos ingredientes e produtos, sobretudo ter a noção que quando nós temos um transporte e uma entrega no nosso local de trabalho, há sempre um risco. E se nós sabemos que a contaminação, isto é, a contaminação é feita através das pessoas, sobretudo os motoristas que andam de um lado para o outro, poderão ser portadores do tal vírus. Por isso é importante criar medidas de maneira e barreiras, por exemplo, a pessoa entra nas instalações, é obrigada a colocar máscara, óculos, etc. Criar dinâmicas, sobretudo, perceber que o problema não está nos alimentos, mas sobretudo na pessoa que traz os alimentos, neste caso específico. Depois, os locais as lojas de retalho, no Brasil, as lojas de varejo de alimentos, criar medidas, sobretudo a nível das pessoas, é o único sítio, quem está em casa, que costuma ir. Conclusão, é tentar criar o desinfecção de mãos, criar, não estarem X pessoas por metro quadrado, criar barreiras para não contaminar os colaboradores, etc. Conclusão, é importante que quem tem contacto com as pessoas crie depois condições para que os seus colaboradores não sejam contaminados. Outra realidade que cada vez tem existido mais, sobretudo nas nossas lojas, era a questão dos expositores abertos de alimentos em lojas de retalho ou lojas de varejo. É importante que tentar cingir ao máximo, sobretudo, as pessoas que poderão, e muitas delas, e acontece, o que nós temos visto em Portugal, é que pessoas doentes, muitas vezes não têm ninguém e têm de ser elas mesmas a irem a essas lojas, poderão contaminar, basta só tossir e assim outra pessoa toca no alimento, apesar do alimento não ser, a gotícula está lá e essa pode depois originar a infecção da Covid. Por isso é importante que, havendo uma exposição tão grande a estas gotículas, é importante também ter algumas medidas. E, finalmente, medidas nas cantinas, o título está errado, deveria ser cantinas dos colaboradores do setor alimentar, é sobretudo as pessoas que trabalham no setor alimentar têm que se alimentar. Conclusão, quando se vão alimentar não podem ir todos e ficarem todos com a tal distância entre eles comprometida, mas é criar dinâmicas relativamente a essa hora que normalmente é a hora do almoço ou de jantar, sobretudo não irem todos à mesma altura e sobretudo garantir o tal distanciamento entre essas pessoas. Finalmente, só criar aqui, também falar um bocadinho das autoridades nacionais competentes relativamente a esta questão do Covid. No caso português, nós temos a ASAI, que é a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, e, sobretudo, o que é importante destas autoridades? Ter a noção que é importante implementar planos de contingência, de conclusão. Havendo esta doença, é importante que as empresas tenham planos de contingência, isto é, se o manipulador estiver doente, o que é que se faz?
basicamente é ter um plano relativamente, ter a noção que estas empresas vão ter menos capacidade inspectiva. Conclusão, vai haver colaboradores em casa, vai haver colaboradores doentes, vai haver uma necessidade da resposta à Covid propriamente dita. A nível dos laboratórios, o que está a acontecer a nível português é que muitos laboratórios que apoiavam as análises aos alimentos estão a apoiar neste momento e estão, é um equipamento de PCR, conclusão, pode ser feito em qualquer laboratório, estão a apoiar também a questão das análises relativamente à Covid-19. Ter a noção que vai haver um aumento do risco de fraude alimentar, sobretudo porque existem muitos fornecedores que depois deixam de existir e, sobretudo, com o fecho das fronteiras, vai haver um menor número de fornecedores. Conclusão, é importante ter essa noção. E a resposta é um número crescente de perguntas a nível de política, a nível do setor alimentar, dos próprios consumidores, jornalistas, que vão fazer perguntas a estas autoridades relativamente à questão da segurança dos alimentos. Por isso é importante estas autoridades desempenhar um papel do setor alimentar, sobretudo para ele continuar a funcionar. E quando eu digo aqui de maneira eficaz, é importante que as pessoas tenham confiança nos sistemas alimentares. Por isso é que estas autoridades não podem baixar a fasquia. Apesar de haver muitas situações onde a capacidade e a eficiência não vai ser a mesma, é importante que tenham a noção dessa realidade. E pronto, e termino dizendo que no mundo dominado pela globalização, organização, aquecimento global e pelas mudanças dos nossos hábitos, houve muita coisa que mudou. Hoje em dia, os portugueses comem sushi, etc. Todo este, seja de que sítio for, obriga a cadeia alimentar a adaptar-se e a criar condições para garantir a tal segurança dos alimentos. E finalizando, a minha opinião relativamente, fazendo um resumo daquilo que eu disse, sobretudo, o que é importante é manter os sistemas que nós temos relativamente à segurança dos alimentos, ter uma novidade, e isto sim é uma novidade, é o tal distanciamento locais de trabalho, e aquilo que nós sempre fizemos, e sobretudo as doenças de origem alimentar, vivem disso, isto é, da falta disso, neste caso, que é lavagem de mãos e higienização das instalações e dos equipamentos. E ter a noção, hoje fala-se muito hipoclorito, sódio, lexívia, etc. Nós temos produtos a nível do setor alimentar muito melhores, porque os nossos produtos são preparados para bactérias. Então, estes produtos têm a capacidade de garantir a inativação deste vírus. E pronto. Acabo, espero que tenha sido. Demorei. Foi ótimo. 38 minutos e pronto. E deixo. Tenho aqui o meu mail, conclusão. Se mesmo que vocês não consigam fazer as perguntas que precisam, qualquer situação, podem me enviar um e-mail que eu responderei e estarei. E também para aprender com vocês, conclusão. Se eu disse aqui alguma asneira ou alguma situação nesta nova realidade relativamente a este setor, qualquer situação e possam também ajudar e, sobretudo, poder informar um bocadinho melhor. E pronto. Pedro, obrigada. Eu pedi para eles fazerem, para os nossos participantes, fazerem as perguntas por escrito, porque aí fica mais fácil. Eu queria saber se você mesmo quer ler ou você quer que eu vá te transmitindo as perguntas e você vai respondendo. É no bate-papo. No bate-papo. Começa com a Flávia Oliveira. Vê, se você quiser, eu leio, te facilito essa... Luís, Veráquez, Flávia. Sim. Flávia, sim. O posicionamento da OMS, que considera improvável a contaminação por alimentos, tem um tom diferente dos outros órgãos, que se posicionam dizendo que ainda não existem evidências. Como tomar decisões com base nesses posicionamentos? Na minha opinião, e sobretudo, ter o histórico relativamente ao MERS e ao SARS, eu acho que a posição é igual, na minha opinião, é igual em todas elas. Conclusão, eles dizem que não há evidências nem de um lado nem do outro, então assume-se que não há risco relativamente aos alimentos. Daquilo que eu estudei, daquilo que eu li e, sobretudo,
não tanto agora, porque ainda não, neste momento a preocupação muito preocupado, ser humano no sentido dos planos de contenção, do tratamento, da resposta. Enquanto esta situação não estiver claramente esclarecida, estes estudos epidemiológicos vão ser mais tarde. Então, o que interessa hoje para os epidemiologistas é o quê? É testagem, testes, saber como é que, qual é que é a resposta, e nesse sentido, na minha opinião, eu continuo a dizer, e daquilo que eu relativamente, e eu penso a opinião, na minha opinião, são todas as mesmas, eles têm todos a mesma opinião e eu assumo isso como não há problema. Agora vou ler aqui da Joana Marcelino. Boa tarde, Pedro. Como é possível a OMS afirmar que não há risco de contaminação por alimentos e as respectivas embalagens, quando também afirma que o SARS se mantém viável até 72 horas em plástico, grande parte da nossa alimentação, embalagens plásticas e os trabalhadores das superfícies podem ser portadores. Há um estudo onde realmente há 48 horas e há 72 horas, tem a ver depois com o tipo de embalagem, se é metal ou se é plástico, e a OMS e todas as outras instituições, nós temos de perceber uma coisa. Estes testes são feitos em laboratório, é tudo controlado, isto é a umidade é controlada, a temperatura é controlada, a conclusão o vírus consegue estar viável durante 72 horas. Isto é a realidade. Agora, a questão aqui é, primeiro ponto, e quem conhece bem o setor da alimentação sabe perfeitamente que a nível da higienização, portanto, estou a dizer, atenção, que eu estou a partir do pressuposto que as pessoas cumprem com aquilo que está preconizado relativamente à questão dos planos de higienização, dos planos de segurança alimentar, etc. Partindo desse pressuposto, e sobretudo numa indústria alimentar, e nós temos a garantia dos tais pontos de controle críticos, que são controlados, por exemplo, numa cozinha normal da restauração coletiva, 3 pontos de controle críticos. A temperatura da confecção, a manutenção do quente. Conclusão, se nós, estes 2 pontos, o vírus é eliminado. Conclusão, o vírus 50 graus é eliminado. No caso dos nossos PCCs, normalmente, estamos a falar de 75, 79 graus, é eliminado. No caso, por exemplo, dos vegetais, a mesma coisa. Conclusão, as empresas têm de criar os tais PCCs de maneira a garantir que esse vírus é eliminado. Agora, e depois há outra questão também importante que eu falei, que é, sobretudo, do momento que a indústria ou o setor da alimentação tem o alimento preparado até normalmente 48, 72 horas estão passadas. Pronto. E depois há outra questão, que é a dose infectante, depois podemos entrar em muitas situações. Conclusão, essas 72 horas, eu compreendo a pergunta, e por isso é que eu digo que nós temos de garantir cada vez mais os planos de higienização, aquilo que nós preconizamos relativamente à segurança alimentar, é importante que, mais do que nunca, garantir esse tipo de abordagem. Conclusão, as 72 horas, volto a repetir, na minha opinião, é apenas em laboratório, como os vírus realmente pode estar 72 horas, mas a realidade, sobretudo, na questão do tempo que é preparado o alimento até ao consumidor final, normalmente o vírus é inativo. E ter a noção, e aqui é que há confusão, sobretudo, quando nós trabalhamos com esta questão dos vírus, etc., os vírus é diferente da bactéria. Se fosse uma bactéria, eu já não... Para que não haja bactérias no produto final, garantidamente este vírus não vai estar no produto final. E é importante ter essa noção. Pronto, depois temos Manuela. Parabéns, Pedro, pelas pessoas que vou atrás, mas cheguei bem parte. No Brasil, a recomendação boas práticas se encaixa com o que o professor mencionou. Tenho 2 questões. O uso de máscara nos serviços de alimentação, assim como as luvas, devem ser recomendadas, porque podem vir a virar foco de contaminação. Eu vou responder uma pergunta, é melhor responder
para não confundir as duas. A primeira questão das luvas, eu já falei. Eu sinto mais confortável que as pessoas lavem permanentemente as mãos com várias frequências, aumento da frequência, etc. Porque a contaminação está nas luvas, não está nas mãos, é igualzinha. Conclusão, na minha opinião. Agora, se existe a prática na tal indústria que as luvas já estão implementadas, acho que deve-se continuar a questão das luvas. Mas, garantidamente, as lavagens, em troca de luvas, a pessoa se... Relativamente à máscara, eu acho que neste momento, e sobretudo que nós estamos numa fase de contenção da doença a nível, estou a falar no caso português, que é o que eu conheço melhor, acho que toda a gente deve usar máscara e devem ser ensinados, e disse muito bem, pode ser fonte de contaminação e concordo plenamente, usar uma máscara mal utilizada é uma regra básica relativamente à máscara que se toda a gente fizer, nunca falha, que é lavar as mãos antes de colocar a máscara, estar completamente proibido. Com essas 3 regras, não há qualquer problema. A segunda pergunta, para alimentos que são consumidos crus, podemos utilizar a solução colorada 200 ppm, usualmente utilizado na higienização de vegetais e frutas, para garantir que não há contaminação de coronavírus. Porque a contaminação pode haver manipulador de alimentos, não higiene as mãos corretamente por equipe. É como eu disse, os nossos produtos de higienização estão preparados para bactérias. Bacillus cereus. Bacillus cereus é uma bactéria que explode tudo o que é detergentes e desinfetantes. Conclusão, não há qualquer problema e há aqui uma questão também importante que nós temos de ter. O setor de alimentação, os setores alimentares estão bem preparados, têm fichas técnicas dos produtos de higienização, por isso não há necessidade de mudar. Conclusão, a OMS, por exemplo, fala em lexívia, etc., é para estruturas que não têm qualquer tipo de higienização. Tudo aquilo que nós temos implementado, devemos manter. Agora, Marina, sugere alguma lei cartilha atualizada para o dia-a-dia nas cadeias alimentares? Poderia partilhar... Eu tenho várias bibliografia relativamente a este tema. Posso disponibilizar, envie-me um mail, mas é o que eu digo. Os nossos sistemas de segurança dos alimentos estão preparados para bactérias. Por isso, toda a legislação, no caso português, o nosso regulamento 852, etc., está tudo completamente em consonância relativamente às necessidades para garantir que não há contaminações relativamente à Covid. O que é importante é, sobretudo, e aí sim pode haver alteração, e aí temos de mudar, sobretudo nós a nível europeu, tivemos agora uma mudança na proteção de dados, e aí já começa a ser suscetível, é sobretudo no controle dos nossos colaboradores, por exemplo, na entrada do setor alimentar. Há uma discussão agora em Portugal que há um parecer que diz que o controle da temperatura corporal pode ser feito, mas não pode ser registado. Conclusão, a nível da segurança dos alimentos e a nível da cadeia alimentar, eu acho que não vale a pena mudar, pode-se fazer aquela questão que eu vos falei, da questão da avaliação do risco e colocar o perigo, entrada em 3 ou 4 pontos para nós realmente percebermos se existe risco ou não. O que pode haver aqui alteração é relativamente aos manipuladores de alimentos e ao controle desses manipuladores de alimentos. Conclusão, não é lógico que um manipulador com febre possa entrar hoje em dia num sítio para trabalhar com alimentos. É lógico. Não tanto pelos alimentos, mas sobretudo por contaminar todos aqueles que trabalham com ele. Está bem? Pedro, os alimentos confeccionados a partir do vírus morrerá no processo de confecção, qual o risco do mesmo de sobreviver e contaminar no caso dos alimentos frios, como saladas, por exemplo, mesmo após a lavagem e desinfecção dos mesmos? Estes são posteriormente manipulados, expedidos de imediato, mesmo com as normas da HACCP bem aplicadas, como já referido, o doente assintomático pode propagar. Daí a pergunta, qual a probabilidade de contaminação? Pronto. Relativamente à questão das saladas, nós cumprimos com a questão das saladas e disse bem, relativamente à lavagem e desinfecção, conclusão, se nós fizermos a lavagem e desinfecção tal e qual como fazemos anteriormente, isto é, no caso português nós temos um produto que é a amoquina,
ou utilizar outro tipo de cloro. Aqui, manipulados e expedidos de imediato, quer dizer que têm de ser bem acondicionados. Conclusão, eles não podem ser, depois de devidamente higienizados, estas saladas não podem ir mal acondicionadas, conclusão, têm de ir bem acondicionadas. Se forem bem acondicionadas, e a questão é que o doente assintomático propaga o vírus se colocar gotículas no alimento. Conclusão, mesmo do anterior, não é? O manipulador de alimentos não pode tossir para cima de uma salada. E, sobretudo, a questão, voltar a falar para cima de uma salada. Conclusão, estas regras já eram todas elas devidamente tão bem definidas. Conclusão, não é normal, depois de nós higienizar, depois de nós lavarmos e desinfetar as saladas, não o acondicionarmos e, sobretudo, depois de acondicionar, normalmente é colocado numa linha de frio, com as condições de maneira a ser protegidas. Por isso é que também é importante esta pergunta relativamente àquele ponto que eu vos falei, acho que é o ponto 8, relativamente aos expositores abertos, tem-se ter algum cuidado. Conclusão, se eu estiver num restaurante, agora estão todos fechados, mas se eu estiver num restaurante e tiver um buffet, não é? Esses buffets deixaram de existir nos próximos tempos. Porque realmente essa contaminação pode existir. Conclusão, se eu estiver num buffet e se houver uma pessoa que esteja com a Covid e tossir para cima da salada e eu a seguir for lá buscar, é lógico que possa ser contaminado. Mas se nós seguimos as regras, não é? As regras, isto é, lavagem, desinfecção, devidamente acondicionado, colocar na linha fria com proteção, é servido por um manipulador de alimento com máscara, não há qualquer problema. Flávia. Pedro, como a transmissão por contacto entre pessoas é mais considerada atualmente, existe algum ponto do HCP que devemos intensificar o controle? É tal e qual o que eu disse relativamente a este ponto. É importante que nós conhecemos o nosso plano de HCCP. Há de haver a parte dos manipuladores de alimentos, há de haver a questão dos perigos, e um dos perigos, da mesma maneira onde a gente colocava os norovírus, as hepatitas, etc., temos de colocar obrigatoriamente o SARS-CoV-2 nesses perigos, depois fazer a avaliação e se houver medidas preventivas que nós consigamos controlar de maneira a que a questão de lavagem de mãos, o uso de máscara, etc., não há necessidade, há de sempre haver um ponto de controle, nomeadamente a questão do manipulador, a questão da parte dos sintomas, etc., mas dependendo dos tipos de nesse ponto onde nós normalmente colocamos norovírus gastrointestinais, etc., onde o manipulador pode contaminar, é aí que temos de colocar este perigo. Susana Cardoso, muito bem, obrigado pela excelente esclarecedora palestra, um abraço, parabéns à tua palestra, parabéns. É a Gabriela agora. Gabriela, não concordo com o perfil de lavagem de mãos. Forma incorreta, infelizmente. Gabriel, não é pergunta, é só uma. Em relação à análise de superfícies com o objetivo de validar planos de limpeza, considera que devem ser reforçados e utilização de luminómetros, detecção ATP, para essa análise de indicadores micróbios, qual é o adequado? Pronto. Relativamente à questão mais uma vez, não devem ser reforçados a nível do plano de limpeza e higienização, como eu vos disse, os nossos produtos do setor alimentar estão preparados para bactérias. Conclusão, damos um bom desinfetante, não há qualquer problema. Relativamente aos luminómetros e detecção da ATP, etc., atenção, os luminómetros, eu agora não sei se estou a falar muito bem. É a ATP-metria? Juliana, luminómetros? Oi. Não sei, também não sei, Maria do Carmo, não sou da área. Se você puder escrever, ou então, pronto, excepcionalmente, eu não sei se ela está aí. Pronto, ela diz detecção ATP, pronto, então deve ser a ATP-metria. A ATP-metria é apenas um indicador, isto é, dependendo do tipo e normalmente é mais vocacionado para as bactérias, isto é, tem de haver energia, por isso é que é o ATP-metria, para medir a energia, e quanto mais bactérias houver, mais energia existe. Por isso, na minha opinião, claramente, estes luminómetros, estamos a falar de RNA, conclusão, nós não estamos a falar de qualquer tipo de ser vivo, estamos a falar
isto é, o vírus para estar lá tem que ter, está dentro de uma gotícula, não está lá sozinho, por isso eu acho, a ideia que eu tenho da ATP-metria é que normalmente funciona com a questão da medição da ATP. Por isso, eu, claramente, estes indicadores, sejam eles da ATP, indicadores microbiológicos, acho que não são adequados para este fim, conclusão, relativamente ao vírus. É importante, sim, para verificar a eficácia da higienização. E se a eficácia da higienização for correta, é o mesmo princípio, conclusão. Se é correta para bactérias, isto é, nós temos estes indicadores para verificar se a higienização foi correta. Se a higienização foi correta, quer dizer que o nosso produto de higiene está a funcionar bem. Daí, acho que deve-se continuar a utilizar no sentido da indicação de higienização. Se a higienização está correta, podemos continuar a utilizar esse produto, não há qualquer problema. Agora o Luís Cabos disse, relativos a essa teoria, acha necessária a desinfecção de embalagem na recepção de matérias-primas. Pronto, relativamente a 24, 48 horas, há um artigo, que eu depois posso lhe mandar, que também está na OMS, que é o tal estudo em laboratório que eles realmente conseguem que o vírus esteja as tais 24, 48 horas, o que se pensa é que ele desaparece. Relativamente à questão da desinfecção, no Brasil eu sei que existe a prática da desinfecção das embalagens, da limpeza e desinfecção. Conclusão, se existe essa prática, é manter. Agora, e por isso é que é importante, isto não é, como é que eu ia dizer, isto não é igual para todos, conclusão. Por isso é que é importante nós fazermos a tal avaliação de risco daqueles 3 pontos que eu disse. Relativamente a alimentos contaminados, relativamente à questão das embalagens contaminadas e sobretudo, manipuladores contaminados. Se nós acharmos que existe a possibilidade, imagino que, ao contrário do setor alimentar, o meu produto era preparado e era logo fornecido ao consumidor, ou então ao outro fornecedor. Seria importante, sobretudo, fazer esse passo. Mas isso é o que eu estou a dizer, é importante fazer a avaliação daqueles três itens. Pedro, qual a sua opinião sobre o serviço de balcões de restaurante, quilo, ou self-service, ou até buffets de festas e eventos? Na minha opinião, neste momento, existem 2 problemas relativamente a este tipo de serviço. O primeiro problema é a pessoa estar contaminada e, quando está a servir, contaminar a alimentação e a pessoa que vai a seguir alimenta-se desse alimento com a tal gotícula. É a mesma coisa que a gotícula, quando a pessoa está a falar com outra, colocar a gotícula na boca de outra pessoa. Por isso, está completo. E depois há outro problema ainda. É que este tipo de serviço obriga que as pessoas depois façam filas e estejam todas umas em cima das outras. Conclusão, existem 2 riscos. O risco da contaminação do alimento, depois a pessoa comer o alimento, e existe depois também, conclusão, eu, na minha opinião, infelizmente para o setor da restauração coletiva, dos restaurantes, este tipo de serviço, nos próximos tempos, até haver a vacina, muito dificilmente, eu, se me perguntassem a minha opinião como técnico, eu desaconselharia totalmente. Pronto, Pedro, obrigado pela palestra. No Brasil sabemos que nem sempre as boas práticas da HACCP estão implementadas. Em Portugal também nem sempre estão bem implementadas. Portanto, nesse momento, você recomendaria o consumo de alimentos que não sofreram processo, como comida japonesa, saladas fora de casa, e você é necessário reaquecer os alimentos quando pedimos comida em casa, por exemplo? Pronto, a questão é, e 2 situações. A primeira, desligou, perdi o... Pronto, está tudo? Estão-me a ouvir? Está tudo ok, Pedro. A gente só tirou o compartilhamento da sua tela. Só isso. Está bem. Não, é que eu perdi depois não, tenho aqui. Espera só um segundo. Peço imensa desculpa, perdi aqui. A gente que te atrapalhou, a gente que pede desculpa. Relativamente à questão do pedir a comida para casa, etc., é importante, primeiro, se nós pedimos comida quente, esperemos que ela chegue quente. Se ela chegar quente, não há qualquer problema, como eu vos disse, mais ou menos 50 graus, garantidamente nós temos o vírus eliminado. Relativamente à comida japonesa, às saladas, etc., é sempre um risco, sobretudo porque a comida está fria, e se houver o tal manipulador tossir para cima, conclusão, o tempo, como eu vos disse, o vírus demora um tempo, conclusão, se ele preparar o alimento
contaminar o alimento e depois nós, passado uma hora, tivemos a ingerir o alimento, é lógico que tem um risco para o consumidor. Segue, Adriana. Em virtude do horário, iremos encerrar o chat à ponta. A gente terminou, Pedro. Acho que está tudo. Tá. Olha, Pedro, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos que participaram para o blog da Vera Kiss, ali onde ele traduz o manual da Organização Mundial da Saúde. Acredito que tenha bastante coisa do que ele falou aqui. Ele deixou o e-mail dele, se vocês quiserem entrar em contato. E a gente vai gravar não, já gravou, e a gente vai disponibilizar isso também para vocês e para quem quiser. E, mais uma vez, não sei se você quer deixar uma última mensagem, eu quero mais uma vez agradecer a todos e agradecer ao Pedro, que estreou o nosso ciclo de painéis. Se você quiser deixar uma mensagem, Pedro? Não, a única coisa que eu digo é, sobretudo a nível dos estudos epidemiológicos e sobretudo ter a experiência da questão do coronavírus relativamente ao MERS e ao SARS, em princípio, a questão dos alimentos, eu acho que a situação vai ser muito análoga relativamente a esta situação. E sobretudo do que eu tenho lido, e sobretudo dos estudos que têm sido isto para preocupação. Agora é lógico que o distanciamento social, o distanciamento físico entre os manipuladores de alimentos é uma novidade, conclusão, aquela questão, aquela relação e sobretudo portugueses e brasileiros que são muito do contacto, etc., vai ter de haver o tal afastamento social de 1 metro, 1,5 metro, e é importante que nós tenhamos essa noção. Agora, relativamente àquilo que está implementado em nível dos sistemas de segurança alimentar, eu acho que quem está a funcionar bem no mercado, isto é, e o mercado assim o obriga a estar a trabalhar relativamente a estes pontos, acho que não vai haver problema. E, sobretudo, há outra coisa, as pessoas não podem deixar de se alimentar, não é? É ótimo. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos. Obrigado, Juliana. Um beijinho. Bom começo de noite para você e bom começo de tarde para todos. E quem acha que está na Angola está no mesmo horário de vocês, boa tarde também para vocês. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Beijo. Obrigado a todos. A próxima é sobre agricultura, tá? E cooperação Brasil-Portugal. E a gente vai passar a informação para vocês. Um abraço em todos. Um abraço. Abraço.